começando agora o Condecast e para o nosso primeiro episódio decidimos trazer uma convidada muito importante, a nossa diretora. Olá, eu sou a Juliana. E quem é a Juliana? Como você definiria você mesma? A Juliana é filha do Lázaro e da Aparecida, tem mais 4 irmãs, é de São José dos Campos, tem muitos sonhos, tem muitas conquistas ainda e começou como programadora e mudou de profissão. Então a senhora, antes de ser na área de educação, você é programadora? Isso, programadora. Conta pra gente, Juliana, assim começa uma conversa. Então, eu gosto muito da área de tecnologia, né? Então, quando eu fui fazer o técnico, aí eu escolhi fazer processamento de dados, que agora nem tem mais, né, o processamento de dados, agora é tecnologia e programação. E aí eu me especializei na área de programação. E eu comecei a trabalhar, né, numa firma lá na Market Center, lá na José Longo, e eu gostava muito dessa área, mas eu não gostava de trabalhar sozinha. E a área de tecnologia e de programação muito só você mesma. É solitária, né? Então daí eu falei assim, não, eu quero trabalhar com o público, eu quero trabalhar com pessoas. E aí eu decidi, eu até tinha feito o vestibular para fazer ciência da computação, tudo, mas aí a firma que eu trabalhava faliu. E aí eu falei assim, ai gente, é um baque, né? Isso. A mudança entre da programação pro ensino foi algo, tipo, um caminho muito ruim pra você? Ou você gostou desse caminho Isso entraria na questão que a gente ia perguntar pra senhora o que você fazia antes, né? Pra chegar nesse posto de diretora. Qual foi o caminho? Então, assim, como você saiu dessa programação pra ir pra essa área do ensino? Como decidiu se tornar diretora? Então, e aí eu tinha falido a firma. E eu pensei assim, nossa, deve ser um sinal. Não é para eu ir para programação. Daí eu não fui para a faculdade e eu trabalhava numa livraria. Então eu gostava muito de trabalhar na livraria, gostava muito de ler. Daí eu falei assim, nossa, eu gosto de ler, de fazer as coisas, de escrever. Eu vou ser professora. E aí eu fui escolher se eu ia ser professora de matemática ou de língua portuguesa, porque como eu era da área de programação, eu era da área de exatas. Então daí eu escolhi fazer letras, língua portuguesa e língua inglesa. A senhora tinha mais ou menos quantos anos na época? Na época eu devia ter uns 20, 22, mais ou menos. Então, e aí entrou para a área do ensino, quando você começou a ir para dar aulas? Dar aula. Você passou muito tempo dando aulas? Você foi para coordenação? Eu comecei, o primeiro contato que eu tive com a escola foi aos 7 anos de idade. Eu acho que eu nunca mais parei de estudar. Mas quando eu fui para lecionar mesmo, foi em 1999, faz 25 anos que eu estou nessa profissão. 25 anos dessa trajetória. Aí eu fiquei mais ou menos uns 7 anos lecionando. E aí você mudou para coordenação, direção já ou... Daí eu fiquei, depois que eu efetivei em 2006, aí eu fiquei 5 anos em sala de aula. E aí depois eu fui para coordenação, depois eu fui para vice-direção e aí depois eu passei para direção. Quais foram as maiores diferenças que a senhora via quando você dava aula e as aulas de hoje? Qual que é a maior diferença, assim? Hoje tem mais tecnologia, né? Hoje tem uma metodologia ativa, o professor tem mais acesso, né, ao computador. Então ele pode dar aulas mais dinâmicas, para que o aluno tenha um aprendizado mais significativo. Não é só livro e lousa, que era... Foi a sua primeira direção, você como diretora. Foi o Condino mesmo ou você já foi diretora de outras escolas antes? Não, eu fui diretora do Juvenal, da escola lá na Vila Tesouro. Aí eu fiquei um tempo lá e depois eu vim para cá. Acho que ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda em sala de aula, tem muitos problemas, que é o uso do celular, tudo. E como que a senhora, sendo numa posição de diretora, vê essa ideia dos alunos sempre estar utilizando o celular na sala de aula? Eu penso na conscientização,
né? Que tem que ficar o tempo inteiro. Para que a gente aprenda algo, a gente tem que saber o porquê daquilo, né? Então, o tempo inteiro a gente conscientiza, conversa, faz dia D, né? Tenta ao máximo para que o aluno entenda qual é o momento certo de utilizar o celular. Né? E isso é um desafio muito grande. Porque a gente sabe que tudo em excesso acaba estragando. Então, tanto o uso em excesso, quanto acho que também você cortar, falar não, tipo, de uma geração que, querendo ou não, depende disso, eu acho que é um baque muito grande. Então, você acha que tudo em excesso acaba estragando. Que já nasceu incluída nesse mundo digital. É verdade. Eles não conhecem o mundo sem o celular. Até a gente mesmo, que a gente tá utilizando o celular pra gravar. Eu conheci o mundo sem celular, né? Mas aí eu fui me adaptando. Porque eu gosto muito das mudanças, gente. Eu gosto muito de desafio. Tá me desafiando, eu estou ali. Então, nesse seu desafio, tem até uma pergunta que é: qual foi o seu primeiro desafio sendo diretora? Eu vou, putz, eu tive que pegar e carregar nas costas o desafio sozinha e conseguir resolver. Você acha que ficou mais desesperado? Então, no Juvenal foi mais tranquilo, porque foi uma transição. Eu já estava lá há 16 anos, então era mais tranquilo. Mas quando eu vim para cá, né, pro Condino, foi em 2020. E era segmento anos iniciais ainda. E a escola ia fechar. E aí a gente começou um propósito de não fechar a escola, porque nós tínhamos feito um monte de melhorias. E aí o que a gente pensou? Daí eu conversei com a minha dirigente, que na época era a Beatriz, e aí a Beatriz falou: não, Juliana, vamos fazer o que for possível para a escola ficar aberta. E vamos pensar no ensino médio. E aí começou a implantação do programa de ensino integral. Então foi um desafio muito grande, porque eu saí de uma escola parcial, que tinha os 3 segmentos, vim para uma escola que era anos iniciais, para um segmento de ensino médio. Né? E faz até mais sentido ter uma ensino integral aqui, porque tem a Cacepave, que é a creche, aí tem o Terezinha, que é fundamental, e a pessoa já vem pra cá no ensino médio, tipo... Meu primeiro e segundo ano foi aqui, no fundamental. Olha. Então, vou começar a escola aqui e vou terminar aqui. Só que, quando eu converso com a minha mãe sobre isso, ela fala que aqui era uma escola muito abaixo da média. Tanto que eu cheguei na Erundina mal sabendo escrever. Tipo, era uma escola bem abaixo da média. Então, por isso que ela tava querendo fechar. E aí, a gente até pegou aqui a parte quando tava começando essa transição. Aí foi bem diferente. A gente chegou no segundo ano do Condino, né? O Condino é muito novo, se a gente for contar, a gente tá no quarto ano do Condino. E a gente no terceiro ano do ensino médio, então a gente pegou esse comecinho da história do Condino. E acredito que tenha sido realmente um desafio muito grande, por a gente pensar também que tava na pandemia, né? É verdade. Então, assim, todo aquele caos, né? Aquela coisa de normal, aulas né? remotas, e aí o mundo em caos, assim, né? Então, assim, acredito que foi realmente um desafio muito grande para transformar isso no médio. Você acha que você se dá melhor assim com os alunos? Você acha que a sua participação com os alunos funcionava mais com as crianças ou com os adolescentes? Não, eu sempre tive uma quedinha pelos adolescentes. O ensino médio é minha paixão. Agora né? você é diretora. Agora eu sou diretora. No entanto que eu sempre trabalhei. A minha meta, assim, toda vez que ia ter atribuição, eu pegava o 6º ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio, que são as séries mais desafiadoras, né? Então, para conseguir mesmo essa conscientização, para que o aluno aprenda, né? E língua portuguesa e matemática são os carros-chefes, né? Então, É base, né? Tanto que a prova paulista tem uma prova dedicada só pra isso. Tem agora a aula de seleção de estudos, que é de matemática e língua portuguesa, para reforçar o que o professor passa. É verdade, foi melhorando. Acho que no 4º ano agora da implantação, eu fico mais feliz, que já está, né, com uma carinha de programa de ensino integral mesmo. E vocês também já estão conscientes do que é a escola, né? Então... porque querendo ou não, demorou um tempo para a escola se adaptar, porque assim, não tem como a pessoa chegar aqui e esperar uma escola no mesmo nível de outras escolas integrais. Então, assim, não tem perfil de escola integral, mas é porque tá no começo ainda, né? Então, assim, se a gente parar pra pensar também, é uma escola muito nova. Então, não tem como a gente esperar a mesma coisa, mesmo desempenho, mesmo formato de uma escola que tem anos de programa integral. Mas mesmo assim, quem apadrinhou a gente foi o Maria Dolores e o Nelson Nascimento, que são escolas que já estão na ponta. E eles falam pra gente que a gente seguiu bem
o caminho deles, entendeu? Seguir o ensinamento, porque a gente já está com uma nota muito boa, né? Boa. Então, para a escola que está começando, a gente já tem um nível já aceitável. No entanto, que o ano passado a gente já foi considerado escola de tempo integral, né? Escola de ensino integral. Eu cheguei a conhecer o Nelson, fui lá na escola Nelson Monteiro, né? Isso. Cheguei lá quando teve a formação dos acolhedores. No primeiro que eu me tornei acolhedora, eu fui lá. E as meninas também sempre vêm aqui, as meninas do Nelson. Então, assim, tem essa troca com a escola. Isso. E acredito que tem que também ter isso para a nossa escola poder também se adaptar como uma escola integral, né? A gente tem que ter esse contato com outras escolas. Verdade. Então, vamos para mais uma pergunta que tá até aqui. Qual foi a sua primeira conquista aqui na escola? Você falou, putz, eu me orgulho muito de ter feito isso, de ter participado, de ter, dirigido isso. Então, foi a implantação mesmo. Foi a implantação, já do programa de ensino, porque eu consegui a parceria dos pais, né, da rede de proteção e dos alunos, né? Porque quando eles chegaram aqui, vamos dizer assim, o mobiliário não era adequado, a escola não era adequada e os pais confiaram na gente. Né? Essa mudança foi visível, muito visível. Tipo, essa sala que a gente tá aqui agora foi toda reformada. A sala de leitura aqui, nossa, era tipo um cubículo muito pequeno que a porta caía. E a gente já chegou no primeiro ano a ver, né, as coisas pra criança, então, a carteira pra criança, as mesas do refeitório. Era bem pequenininho. As mesas do refeitório, né? Tudo pequenininho. Então, assim, foi uma mudança que foi feita. E uma coisa que eu acho que foi uma conquista também, que eu acho que a senhora deve ter se orgulhado muito, foi a formatura do ano passado. Que foi a primeira turma inteira formada aqui, né? Porque eles passaram o primeiro, segundo e terceiro ano aqui. Então, assim, foi algo muito bonito de ver, porque eles participaram da história do Contínuo. A maioria ali estava desde o primeiro ano, né? Foi 100% integral. Foi a gente 100%. tem orgulho, gente, porque, nossa, é difícil, né? Eu, quando fui vir aqui pro Condino, eu tive uma história bem engraçada, que eu cheguei quase em março, porque eu tava com problema na matrícula. Aí eu falei, caramba, será que eu realmente quero participar do Condino, esse integral? Eu tinha quase que um preconceito, assim. E qual que é a mensagem que você pode passar para as pessoas para não ter esse preconceito? Tipo, de entrar A na escola integral, porque muitas das vezes os adolescentes têm esse negócio, né? Ficar o dia inteiro estudando. Então, assim, qual que é o seu conselho para essas pessoas? Então, que venha conhecer, né? Porque o programa de ensino integral traz muitas novidades, abre muitas portas para que o aluno seja realmente se torne cidadão, né? Que ele seja esse aluno protagonista, solidário e que seja realmente fazedor da sua história, né? Então, vamos dizer, para a carreira profissional, para o pessoal, né? Há um crescimento, um autocrescimento. Então não ter essa ignorância e vir conhecer de fato, né? Como que funciona. Que acho que todo mundo tem esse meio preconceito assim de entrar. Então... Mas eu meio receoso, que é algo novo também aqui pro bairro. Até mesmo alguns professores, né? Tem essa tipo... dificuldade, tipo, nossa, eu nunca dei aula na escola integral. Querendo ou não, é uma carga mais puxada, né? O ensino integral, ele realmente demora pra gente se adaptar. Eu lembro que no meu primeiro ano, eu demorei pra me adaptar, porque a gente chega em casa e fala, meu Deus, perdi o mês inteiro. Mas assim, com o tempo a gente vai melhorando isso, né? São 6 meses de adaptação, né? Para você começar a entender o programa e tem bastante novidade. Então, eu acho que faz muito bem para o adolescente. Quem gosta de estudar é um lugar que vale a pena. Então... É até legal para o ensino integral, porque coloca atividades extracurriculares bem legais, tipo clube. Eu tenho clube de teatro, mas 3 anos, eu tenho 2 anos no primeiro ano. E é algo que, tipo assim, eu nunca imaginei fazer teatro. E com o Condino eu consegui começar. Surgiu com uma ideia da Vera, aí a gente acabou levando pra frente, aí agora a gente tá no 3º ano fazendo. Já fiz curta, aí chegou a curtindo agora, ser bem melhor pra fazer as coisas. E são muito bons, tipo, biotecnologia. É uma matéria que eu nem conhecia essa aqui do Condino, de verdade, tipo, nem... Então, e vai evoluindo, e tem até faculdades, universidades que trabalham com biotecnologia, né? E eu queria já emendar numa próxima pergunta, que é se você pretende ficar no Condino, né? Ou se você pretende ir para outras escolas, assim, futuramente, se você tem uma visão de futuro aqui para o Condino. Então, no Condino é uma escola que eu implantei, né? Então, junto com a diretoria de ensino. Então, é a minha escola do coração agora, né? Eu pretendo ficar aqui sim, e se puder até aposentar, né? Fazendo o melhor que eu posso.
Tá, aí então a gente tá conversando daqui, agora eu quero mais uma opinião sua mesmo. Qual que é a sua maior crítica, assim, ao ensino brasileiro? Você fala, putz, precisamos realmente melhorar nesse ponto, a gente tem que mudar isso. Eu acho que para o ensino, assim, em questão de governança, né, o governo deveria ouvir mais os professores, Verdade. os alunos, a gestão. Por quê? Porque tudo é feito lá em cima, né? Tudo é analisado por pessoas que não são da educação. E eu sempre falei isso. Então, eu acho que eles têm que ouvir a nossa opinião para que a escola seja realmente de uma Feita maneira... por quem usa a escola, Isso, né? por quem faz, por quem acredita. chega a ter uma invisibilidade para realmente quem faz as coisas querer ser ouvido. Isso. Eles querem uma atenção maior. Então essa é uma crítica muito interessante. Isso. Eu acho muito interessante essa parte também, pra gente pensar que muitas das vezes os professores, que é quem tá na linha de frente da escola, querendo ou não, porque tá, os alunos fazem parte realmente, mas muitas das vezes ainda estão aprendendo, então não tem tanta noção, assim, do que é a escola. Mas os professores são pessoas que estão ali à frente, são pessoas que estão passando o seu conhecimento e eu acredito que deveriam ser mais ouvidos realmente para tomar essas decisões. Porque eles sabem o convívio que eles têm com os alunos, eles sabem os convívios que os alunos têm com outros alunos. Então, assim, muitas das vezes os professores, eles entendem mais por estarem dentro da sala, por estar convivendo com os alunos. Então, por isso que a gente gostaria de ser mais ouvido. Já falando de opinião, também dá pra puxar uma das últimas perguntas, que é qual a sua opinião sobre as plataformas digitais? Como você chegou a essa implementação? Chegou lá de cima, com certeza, coloque isso na sua rede de ensino e vamos. Elas são ferramentas importantes, né, de desenvolvimento, que podem auxiliar muito o aluno. Mas tem que ver a realidade de cada escola. Realidade de cada escola? Aqui, por exemplo, às vezes tem falta de notebook, às vezes a internet não colabora muito, então gera esse incômodo. Até nas aulas, às vezes o professor ele pode acabar ficando muito preso ao material digital. Tanto que eu até já levei isso pra senhora, lembra? Tipo, que a professora acaba muito presa àquele material digital e não conseguia ter essa fluidez que muitos professores precisam. Então, como que você auxiliaria esse professor a ter essa fluidez? Então, o que a gente orienta, né, nas formações que a gente faz, tudo, sempre o professor ter mais uma estratégia, né? Então, vamos dizer assim, o PPT, a televisão não funcionou, o PPT não travou, aconteceu algo, ter uma outra estratégia para poder usar naquele momento, para que o aluno não fique sem ter uma aula de qualidade. Além de que muitas das vezes isso acaba prendendo o professor e fazendo com que ele não consiga meio que colocar a metodologia dele, né? Muitos professores ficam presos nisso, mas assim, a gente sabe que realmente elas vêm com uma proposta boa e muitas das vezes acabam não funcionando por realmente não ver, não enxergar a realidade de cada escola. Eu vim de uma escola que muita gente sabe, é uma escola um pouco abaixo, assim, uma escola com um pouco menos de estrutura, né? Então, assim, era uma escola que realmente tinha uma dificuldade maior por ser uma escola de periferia, por termos alunos que, né, estavam ali numa situação muito diferente do que o governo com certeza imagina. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil trabalhar essas plataformas, trabalhar esses materiais com essas pessoas, que muitas das vezes até a realidade em casa dificulta ela fazer essas coisas. Fora a falta de acesso também, né? A gente tava dando uma aula com a Rula e que ela passava uns papeizinhos que tinha que desenvolver. A minha ideia era o seguinte: tem escolas que são muito vulnerabilizadas, como a Maria falou, não tem acesso a esse equipamento e é gerada uma cobrança muito forte em cima delas. Elas não têm acesso à internet muito bem em casa. Tem até aquela insegurança alimentar, que o programa integral é perfeito pra isso. Tipo, a tia que cozinha bem pra caramba. Então, nutricional, o cardápio é nutricional. Também é um ponto muito forte do ensino integral. Eu, tipo assim, eu tô conversando com meu pai, ele vai falar sobre o que ele comia na escola, tipo, aquele macarrão com salsicha, aquela bolacha, assim. Então, e hoje ele se sente impressionado, que tipo assim, tem arroz, feijão, a carne, a salada, a fruta, tudo. O estrogonofe. É algo, tipo assim, que antes já era inimaginável ter numa escola, que hoje já é possível. Então, se cada escola fazer a sua parte, o ensino brasileiro vai caminhar para algo melhor. Os alunos serem ouvidos, os professores, ter essa comunicação também. Um problema só vai ser solucionado quando ele é comunicado para alguém. E se quem tem que ser comunicado não escuta, gera esse problema. É verdade, né? E também essa questão de enxergar a realidade de escolas mais periféricas, né? Que a gente sabe que vivem uma realidade muito distante daquilo que a gente imagina. Então, eu acho que
seria isso. E a gente quer pedir para você agora uma mensagem para você passar para as pessoas do Condino, tanto os alunos quanto os professores. Pra quem também não é do Condino, Para quem não é, professores. tipo, uma mensagem sobre educação, algo que você pensa, algo que você quer passar para as pessoas. Eu penso que a educação, né, é o princípio de tudo. É a ferramenta ideal para que a gente tenha um futuro melhor, para que o mundo seja melhor. Então, todos tendo conhecimento, todos podendo participar, dar sua opinião, né, nós vamos fazer uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna. Então é isso, muito obrigada pela sua presença. Nós agradecemos por essa troca que nós tivemos com você. A gente sabe que muitas das vezes tem esse preconceito também com a diretora. Nossa. A diretora é inalcançável para os alunos. E a gente gosta dessa troca. Que a gente tá falando antes. Então, conhecer melhor. Muito obrigada pela sua presença, Juliana. Obrigada, viu, pelo convite. Tchau, gente. Muito obrigada. E é isso.